Boa noite a todos. Com o maior prazer vou apresentar aqui o Dr. Abrão Cury. Acho que está tocando o sino da igreja aqui. Na hora, né? O Dr. Abrão Cury, somos amigos há mais de 20 anos. O Dr. Abrão ele já é membro titular há muito tempo da nossa Associação Médica Leibana Brasileira. Há 25 anos, né, Dr. Abrão? Ele tinha cabelo naquela época. O Dr. Abrão ele tem mestrado em Clínica Médica pela Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp. Ele é titular em Cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Titular em Clínica Médica também com título de especialista em Clínica Médica. Atual diretor dentro da Sociedade Clínica Médica. Atual líder e supervisor do Hospital do Coração pela Clínica Médica também e da área da Cardiologia. E professor de Semiologia, se não me engano, né, na Escola Paulista de Medicina. Ele dá aula para os internatos de lá, além de várias publicações e participações em vários congressos. Com vocês, doutor Abrão, por favor. Primeiro eu queria agradecer o convite honroso dos meus amigos, do Félix, do Alídio, do Renato. Uma satisfação muito grande estar aqui, revendo alguns amigos já de longa data. Quando o Alídio e o Renato me ligaram, sugerindo que eu fizesse uma palestra, e já pelo histórico, sempre é um assunto médico que é apresentado, e pensando, eu vou lá falar de um assunto médico para inúmeros professores, eu não vou correr o risco de fazer isso. Então, eu tive a ideia de fazer uma apresentação de um tema que fosse diferente, e também confesso que no primeiro momento eu achei que seria algo um pouco mais simples do que foi. Então, o que eu trago aqui é uma introdução a um assunto muito interessante e que certamente muitos de vocês vão até ter condições melhores do que eu de aprofundar sobre esse tema. Mas acho que vale a oportunidade, vale pela intenção de mostrar algumas coisas que eu, na pesquisa que fiz, pude também aprender a respeito. A imigração dos nossos patrícios vem do final do século XIX. Mas vale a pena lembrar que hoje, no Brasil, nós temos cerca de 10 milhões de libaneses e seus descendentes, o que é uma população maior do que a que tem no próprio Líbano, estimada em torno de 7 milhões, e se eu estiver equivocado, vocês podem me corrigir. A comunidade libanesa no Brasil, ela tem uma participação em vários segmentos. Eu vou mostrar um pouco disso a vocês, mas em vários segmentos da sociedade, os nossos patrícios tiveram projeções muito importantes. Tivemos até políticos de destaque, como Paulo Maluf, o Michel Temer e vários outros, que eu vou me permitir não ficar citando todos os nomes, até para não cometer injustiça de esquecer alguns. 1880 marcou o início da chegada de libaneses no Brasil. Isso coincidiu com, um pouco antes, a ida de Dom Pedro II ao Oriente. E essa viagem que Dom Pedro fez ao Oriente não era uma viagem oficial, porém ele acabou levando uma imagem muito positiva do país, do Brasil, e isso deve ter influenciado realmente o interesse, a partir de então, de vários libaneses e sírios libaneses virem para o Brasil naquela ocasião. O que acontecia naquela ocasião? Era uma região dominada pelo Império Otomano. Eu cheguei a conhecer, e certamente vários de vocês também, pessoas que tinham vindo no começo do século passado
antes da Primeira Guerra, com passaporte carimbado Turquia, passaporte turco. Meu pai, quando veio do Líbano, veio com passaporte Síria. Só depois, quando o Líbano ficou independente, é que se passou a ter a liberação dos passaportes com carimbo Líbano. Naquela ocasião, havia uma certa opressão sobre os nativos daquela região e, por conta dessa opressão, o interesse de se deslocarem para um local que fosse mais ameno. Se Dom Pedro II foi para lá em 1877, 78, a imigração começou em 1880. A bem da verdade, as relações entre o Brasil e o Líbano teriam se estreitado mais a partir de 44, um ano depois que o Líbano se tornou independente, naquela ocasião. E isso foi um ponto muito marcante, muito importante, por conta da imigração que veio num crescente de libaneses para o Brasil. E essa imigração, ela não se deu só no final do século XIX ou no começo do século XX, como eu vou tentar mostrar um pouco aqui. Quais eram os pontos de procura dos libaneses? São Paulo, Rio de Janeiro, e no começo do século passado, a região amazônica, até por conta da exploração da borracha e que despertou um interesse muito grande nas pessoas que vinham de lá. Interessante notar que, diferente dos italianos e alguns outros imigrantes, os libaneses não vinham com uma definição exata de lugar para onde irem. Os italianos vinham, por exemplo, já com definição de para onde eles iam, para a região agrícola. Isso não aconteceu com os libaneses. Isso até suscitou, no começo do século passado, uma certa reação, mas eles não querem trabalhar nas terras, porque os libaneses, nós sabemos disso, se caracterizavam naquela ocasião já por serem importantes e grandes comerciantes, e o mascate era a marca dos nossos compatriotas. Então, como eu falei, era São Paulo que eles acabavam chegando, porque desembarcavam no Porto de Santos, iam para o Rio de Janeiro e para a região da Amazônia, principalmente nessa ocasião por causa do ciclo da borracha. E aí, depois de lá, eles vinham, quando melhoravam suas condições, procurar São Paulo e o Rio de Janeiro. A razão principal pela qual isso se processou no começo do século XX, final do século XIX, como eu já falei, foram as ações de opressão do Império Otomano. Mas lembrem que em 75 nós tivemos a Guerra Civil no Líbano e que também isso motivou a vinda de muitos libaneses para cá, até por conta do conhecimento que eles tinham de que os seus patrícios aqui no Brasil tinham uma rotina de sucesso. Os libaneses que vieram, assim como os sírios, na época havia, depois da Primeira Guerra Mundial, durante a Primeira Guerra Mundial, os franceses acabaram ocupando aquela região e juntaram ali a Síria e o Líbano, e esse domínio, aí para minha surpresa, que eu sempre achava que era um domínio muito complacente, não foi tão complacente, e havia uma certa opressão também dos franceses sobre os libaneses, e que em 1943, sem condições de continuarem agindo de forma a dominar, eles acabaram concordando e dando a independência para os libaneses. Mas o que mais importou é que
Essas pessoas que vieram de lá, elas vinham obstinadas pelo trabalho, pela dedicação, pela superação das dificuldades e tiveram uma trajetória de muito sucesso. Por que isso? Porque havia uma dedicação plena e uma dedicação ao novo país para o qual eles estavam se colocando, se instalando. Uma coisa muito interessante é que havia uma preocupação com como seria os seus filhos, os seus netos, e desde então havia uma preocupação com a formação intelectual e cultural dos seus filhos. Essa foi uma marca importante que permitiu que vários filhos e netos, principalmente desses que primeiro chegaram, se constituíssem em pessoas que passaram a frequentar as instituições universitárias do Brasil e fora do Brasil. Muitos acabaram retornando para o Líbano, onde conseguiram fazer seus estudos e voltaram de novo para cá, e isso foi muito importante. E aqui tem uma apresentação de quantas pessoas teriam entrado no Brasil no século XIX, no século XX, mas entre 1903 e 1915, uma estimativa de mais de 40 mil pessoas vindas de lá entraram aqui. Em São Paulo, descendentes de libaneses, os libaneses ou que vinham direto ou que já estavam começando a migrar, principalmente da região amazônica, foram se instalando nos lugares onde nós hoje conhecemos como sendo lugares de maior concentração de sírios e libaneses, em Ipiranga, no Paraíso e na região lá da 25 de março. Não é ao acaso que essas regiões são marcadas por uma densidade maior de descendentes de libaneses e de sírios também. Aí nós tivemos uma situação muito interessante, que foi que no começo do século XX, muitos profissionais liberais vinham de lá já por conta das informações de que aqui as coisas corriam bem e acabaram se instalando no Brasil. E eu consegui uma relação de médicos que vieram de lá naquela época, libaneses, e que atuaram no Brasil e que validaram os seus diplomas aqui. Naquela ocasião, eles tinham que fazer essa validação no Rio de Janeiro. Mas observem que coisa interessante, né? Entre 1929 e 49, nós tivemos, nesse período, portanto, de 20 anos, menos de 60 descendentes de libaneses que conseguiram se formar na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E no começo do século XX, observem que tinha um filho de imigrantes que aí tinha conseguido se formar. Então observem a ascensão do número de descendentes de libaneses que ao longo do século XX acabaram se estabelecendo aqui. Aqui eu trago uma relação de nomes que se formaram no Líbano e vieram exercer a profissão no Brasil. E observem, pela data de nascimento, vocês podem ver que quando eles tinham 20 e poucos anos, eles chegavam aqui com um pouco mais de tempo de formado, se instalaram aqui e desenvolveram a sua atividade profissional no país. Eu pensei em trazer alguma referência de cada um deles. Eu acho que a gente ia ficar até domingo aqui falando, então achei interessante citar só alguns nomes. Em meio a essa apresentação, alguns nomes que até metade do século passado
já agora formados aqui, também tiveram a sua importância e tiveram posições de destaque. Eu cito aqui alguns desses nomes. Mais recentemente, contemporâneos, eu me permiti citar poucos nomes para não deixar de citar nomes importantes e não cometer nenhuma injustiça, mas achei importante citar o nome do Dr. Michel Batruni, que certamente todos vocês conheceram, e Dr. Miguel Islugi, da mesma forma, que são dois ícones, cada um na sua especialidade, mas que desenvolveram as suas competências de uma forma associativa muito importante. Eu, pessoalmente, tive o prazer de ser residente do Dr. Michel Batruni e foi uma das pessoas, dos médicos assim, mais extraordinários que eu tive a oportunidade de conhecer, e Dr. Miguel Islugi com uma atuação social fantástica. Mas, citando o nome deles, eu estendo essa homenagem a vários outros, inclusive de cada um de vocês que aqui estão, mas eu acho que eles simbolizam bem a importância que nós podemos identificar nos nossos patrícios. Temos em São Paulo a instalação de 2 hospitais de importância indiscutivelmente fantástica: o Hospital Sírio-Libanês, que foi uma ideia de Adnan Jafé, que tinha se casado no Líbano e que, quando veio ao Brasil, teve uma ideia em 1921 de construir um hospital para a população da cidade em retribuição à acolhida que os descendentes sírio-libaneses tinham tido. Então, em 1921, em sua casa, que era no Paraíso, ela fez uma reunião e foram angariando recursos para desenvolver o hospital, que, a bem da verdade, teve suas obras iniciadas só em 1931, e o local escolhido para a construção do hospital foi desenhado como tendo que ser um local numa região alta, adequada, de boa visibilidade. Como vocês podem ver, praticamente só tinha um hospital, um pouco diferente do que é a região hoje. Quando viram essa foto, perguntaram: mas isso é lá mesmo? Eu falei: era. Aqui hoje uma foto mais recente, e uma coisa interessante é que em 1921 foi a reunião que deu início à ideia do hospital. O hospital mesmo foi lançada sua pedra fundamental em 1931, mas, por ocasião da Segunda Guerra, o hospital foi tomado pelo governo para instalar lá uma escola de cadetes. O pessoal um pouco mais velho deve lembrar disso. Meu pai comentava sobre isso. E o hospital foi devolvido em 1959 para a colônia, quando a Adnan Jafé, infelizmente, já tinha morrido. Ela morreu aos 70 anos de um infarto do miocárdio. A primeira cirurgia que o Dr. Daher Kotait fez, isso aconteceu em 1961, e só em 65, portanto, 44 anos depois da ideia do hospital, é que o hospital foi oficialmente inaugurado. O outro hospital, que tem um destaque de importância enorme, é o Hospital do Coração, que também tem a sua idealização realizada por senhoras da Associação, hoje do Sanatório Sírio, e que desde 1918 já tinham idealizado uma forma de acolher os órfãos da Primeira Guerra, e que na realidade depois foi se evoluindo. E eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade, aqui é a fotografia do sanatório da Associação Síria na época, em Campos do Jordão, para tratamento de tuberculose. Em 1961, Dona Nabila Schock desenvolve a ideia de construir um hospital,
E aí, no final da década de 70, até então a ideia era construir um hospital de pneumologia, por causa daquele entendimento que os tuberculosos eram muitos, já tinha um sanatório em Campos do Jordão, e o doutor Adib Jatene falou: olha, tuberculose hoje a gente trata sem ter que levar para Campos do Jordão e não precisa internar. O que está crescendo muito é cirurgia cardíaca, e aí ele convenceu as senhoras a fazer, ao invés do hospital do pulmão, o hospital do coração, e que resultou, evidentemente, no que hoje todos nós conhecemos. Antes de citar alguns nomes que vão simbolizar a importância que os descendentes libaneses tiveram no cenário médico do país, eu trago aqui dois nomes que, apesar de serem de fora, eles tiveram uma certa influência importante no desenvolvimento da cardiologia e da cirurgia cardiovascular no Brasil. Dr. Michel Debekey, que foi um cirurgião cardiovascular importante, um pioneiro na abordagem das cirurgias de aneurisma da aorta, principalmente, e que desde quando eu era aluno ouvia falar dele como um cirurgião de referência e que, sem dúvida nenhuma, influenciou o desenvolvimento da cirurgia cardiovascular em nosso meio. Um outro cirurgião que, para minha surpresa, tinha uma ascendência libanesa e eu não sabia, é o Andrés Dutzig, que mudou a cardiologia no final da década de 70 na sua concepção do que era melhor que nós pudéssemos fazer com o desenvolvimento da angioplastia. Dr. Dutzig, ele em 1980 tinha então sedimentado os benefícios da angioplastia. Então tem que ser lembrado que depois, no Brasil, nós tivemos o desenvolvimento desses procedimentos muito com base no estímulo que esse médico deu, e que morreu prematuramente num acidente aéreo. Ele estava pilotando o avião dele e o avião caiu. Nós não poderíamos deixar de trazer aqui um dos nomes seguramente mais importantes que nós tivemos na cardiologia, mas não só na cardiologia, mas na área médica do país, o professor Adib Jatene, que foi o grande responsável pelo desenvolvimento de várias áreas da cardiologia no país e no mundo, e vocês sabem que ele teve a responsabilidade de desenvolver cirurgias para tratamento principalmente de cardiopatias congênitas. Uma das cirurgias, inclusive, leva o nome dele, para tratamento da transposição dos grandes vasos. O Dr. Adib nascido no Acre, ele é de uma família que, naquela ocasião, quando foram para lá, estavam envolvidos com a plantação de seringas para a extração da borracha, e certamente o Dr. Adib, ao longo da sua vida, fez por merecer o maior respeito como médico, como administrador e como pessoa humana, e quem teve o privilégio de conviver com ele pode, sem dúvida nenhuma, saber muito bem disso. Outros nomes: Dr. Daher Kotait, que teve à frente do Hospital Sírio-Libanês desde o início e que é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes responsáveis pelo sucesso que o Hospital Sírio-Libanês sempre teve. Passou a vida toda lá, além da faculdade, onde ele contribuiu muito para o crescimento e para a importância que o hospital tem hoje. Alguns outros nomes que simbolizaram nas suas épocas a atuação e que conheciam sobre a cultura libanesa muito mais do que eu, na minha insignificância perto de cada um deles, mas que tiveram suas importâncias não só no aspecto da cultura, mas num momento importante, num momento especial das suas atividades. E aqui trago
a lembrança do Dr. Samuel Atlas, que alguns de vocês certamente devem ter conhecido. O Dr. Atlas foi uma figura importante na construção da ortopedia, acho que em São Paulo e no Brasil. Dr. Michel Abujamra foi um dos primeiros hematologistas aqui de São Paulo e no Brasil, e vocês podem observar que o Dr. Abujamra, em 1947, já fazia sua tese de doutorado e foi um hematologista de grande importância. Quem conhece o Carlos Aurélio, eles eram parentes, e quem comentou comigo fala sempre muito dele. Dr. Abujamra era criança, ouvia falar dele como médico especialista em doenças do sangue. Dr. Jorge Michalani, para quem também conhece, ele era uma figura, fui aluno dele, ele tinha um conhecimento muito também grande da cultura árabe, um indivíduo muito inteligente e bastante rigoroso. Ele também ganhou um espaço importante e merece uma lembrança, razão pela qual eu trago o nome dele aqui. Dr. Chakra. Quando o Chakra me ligou ontem dizendo que vinha, eu fiquei muito feliz, porque falei, não vou falar nada com ele, mas isso já estava montado. O Dr. Chakra dispensa a apresentação, mas sem dúvida nenhuma, das maiores autoridades da especialidade de endocrinologia, do tratamento de diabetes, merece essa citação por conta da importância que ele sempre teve à frente da especialidade na Escola Paulista de Medicina, foi chefe do departamento de medicina dessa universidade e é um nome respeitado até hoje em todos os cantos por onde a gente fala em um especialista na sua área. Tem vários cargos ocupados por ele, mas eu gostaria de lembrar que aos 37 anos o Dr. Chakra foi aprovado por um concurso de professor titular na Escola Paulista de Medicina. Doutora Angelita Gama, filha também de libaneses, nascida na ilha de Marajó, a primeira cirurgiã da Faculdade de Medicina, a primeira mulher-chefe do Departamento de Cirurgia, de um valor inestimável. Podemos todos imaginar as dificuldades que ela enfrentou na sua jornada e que acabou ganhando respeito nacional e internacional pela sua competência, pela sua dedicação. Ela é um exemplo de dedicação, de obstinação pela profissão. Ela foi homenageada internacionalmente e é considerada hoje uma das cientistas mais importantes do mundo. E basicamente é isso. Quer dizer, aí assim, qual que era a minha intenção? No início eu achei que pudesse ter mais facilidade de trazer muita coisa, mas a ideia agora foi de apenas trazer essa apresentação para estimular o início de um estudo mais aprofundado do que eu acho que é mais do que merecido. A nossa colônia teve uma trajetória fantástica. Pouco mais de 100 anos, nós saímos de pouco mais de 1.000 pessoas chegando no país para essa imensidão de importância que nós ganhamos. E no cenário médico, sem dúvida nenhuma, isso é muito marcante. Era isso. Agradeço mais uma vez o convite do Alide, do Férez, do Renato. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que eu possa ter estimulado, na verdade era essa a intenção, o interesse pelo tema. É isso aí. Também.
Pessoal, parabéns, excelente apresentação, muito didático, muito objetivo. Queria agradecer imensamente aí. Eu tinha pedido para fazer com mais antecedência a palestra, ele falou, não, eu preciso estudar o assunto, me dá um tempo. E aí eu fiquei muito feliz com a sua apresentação, muito obrigado. Eu gostaria de abrir aí para discussão, acho que vai ser uma discussão calorosa, rica. Antes de eu passar a palavra, eu gostaria de saber sobre a influência do Dom Pedro II nessa trajetória dos imigrantes para o Brasil. Será que ele teve uma influência por ter o domínio e pela relação com os libaneses? Parece que ele falava árabe também, né? Na verdade, o que eu consegui descobrir é que ele arranhava só lá. Mas acontece que ele passou uma impressão muito positiva como pessoa e do Brasil. E deixou essa impressão marcada lá. E acho que isso deve ter sido de bastante relevância, porque isso despertou o interesse das pessoas virem conhecer o Brasil. E não era uma viagem oficial, era uma viagem pessoal dele, né? Ele viajava muito, o mundo todo viajou, foi para o Egito, foi para tudo. No começo, depois. 12 línguas, né? E a homenagem realmente ao Pedro II era uma pessoa assim ímpar, porque ele criou a nação brasileira. Ele governou 49 anos, era um imperador pobre, ele não tinha intenção de ficar com tesouro para ele. E ele era extremamente culto, extremamente em línguas, então, ele era extremamente estudioso, uma educação bastante assim germânica, vamos dizer, como a mãe dele e o pessoal. E ele, quando foi, o projeto dele realmente era povoar o Brasil com imigrantes. Ele escreveu para o imperador do Japão, que vieram os japoneses. O Brasil é o país que tem a maior colônia japonesa do mundo, né? Mais japonês depois do Japão. Áustria, Alemanha, aí ele foi para o Oriente, Líbano, Síria, e convidou, claro que a influência religiosa na época propiciou, e ele realmente no Líbano fez os convites, todos os primeiros imigrantes que vieram do norte do Líbano, né? E o meu bisavô, que era José Abdenur, né? Parente, ele veio para cá logo depois que o Dom Pedro esteve lá, e ele veio não para ser mascate, ele veio aqui na Rua Florencio da Abel para abrir um moinho, fabricar farinha de trigo que não existia na capital. E na época ele ganhou por decreto imperial umas terras onde hoje é a Secretaria da Receita Federal ali, Brigadeiro Tobias, porque não se tinha verdura. E eles falaram que esses turcos parecem coelho, que só comem verduras. Eu falei, esses caras parecem coelho. Então, realmente, desculpa, não quero alongar, mas o projeto realmente de país foi feito pelo Dom Pedro II de trazer uma mão de obra. A Itália, então, nem se fala, até porque, né, os laços dele, né, com a imperatriz, tudo, então realmente é muito importante. Eu só quis dizer que, só para terminar, quando Dom João VI veio para o Brasil, muitas pessoas que tinham casas e mansões no Rio de Janeiro tiveram que ceder para a família imperial e para a corte. E uma daquelas casas era já de sírio-libanês. Existe um livro que chama O Álbum da Colônia Sírio-Libanesa, escrito pelo um jornalista que era, inclusive tinha uma revista chamada O Oriente. Você pode, Musa Crime. Você lembra?
E esse álbum mostra realmente um aspecto da história, porque o que aconteceu no Brasil é que a imigração sírio-libanesa ela foi muito individual, diferente das outras que vinham em grupos. Você vai no Museu da Imigração aqui, quase não tem registro de imigração vindo de... Não. Por quê? Porque ele era o primo que chamava o primo, que chamava o outro, que chamava o outro. E o meu bisavô, por exemplo, quando ele estava lá na Florença, o pessoal vinha, ele dava mercadoria, saía. Até o Jafé, quando chegou, ficou na casa dele. Porque ele já estava aqui há algum tempo, falava, não, vai... E depois o pessoal realmente progredia muito rápido, porque tinha essa carência, né, de disseminação, não só de mercadorias, mas de comunicação. Desculpa, eu estou falando demais, né, Ismael? Né? E só para fechar o seguinte, eu tenho esse livro, o Álbum da Colônia Sírio-Libanesa, eu vou passar... É interessante, ele está já meio mofado e tal, mas ele conta porque todos aqui sabem. Nós não nos preocupamos de registrar isso, de ter uma burocracia acadêmica, como outras colônias têm, de publicar livros, tal, da nossa história. Foi muito tradição oral mesmo, né? Parece que... Então, nesse aspecto, eu acho que todo mundo aqui, as suas famílias, têm histórias que poderiam ser resgatadas, né? Vamos abrir as palavras. Quem é o próximo? Abraão, Silvio. parabéns, foi sintético, objetivo, claro, conciso. Parabéns por toda a abordagem. Também gostaria de ressaltar a figura, tem um livro muito interessante chamado Dom Pedro II, do Catleb. Um dos motivos dessa pulverização da imigração árabe foi indiscutivelmente a abertura dos portos, do Oiapoque ao Chuí. Então, se nós temos expoentes hoje do Acre, da ilha de Marajó, a professora Angelita Gama, é graças, sim, a Dom Pedro II. Tem uma história muito particular. Ele estava indo uma vez para o Oriente Médio e a nau dele quebrou na altura de Nova York. Isso foi em 1860, coincide 100 anos após a independência americana, que é de 1766. Foi em 1866. E com honras militares, ele ficou enfurnado no porto quietinho, humilde. Ele foi buscado por mais de 3.000 cavalariços de Washington até o porto de Nova York e homenageado a maior homenagem que um chefe de Estado brasileiro teve em terras americanas até hoje. Né? Lembrando que foi ele quem ganhou as múmias do Egito, que nós viemos a matá-las recentemente no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Tá? Então, a graça participativa de Dom Pedro é absolutamente efetiva. Tá? E só para finalizar, doutora Angelita foi eleita entre as 100 mulheres mais influentes do mundo entre o século XX e o século XXI. Tá? É isso. Obrigado. Viu? Boa noite. Se o senhor ampliar a sua pesquisa para a área odontológica, meu pai está nessa sua pesquisa, porque ele ficou órfão em 1917, meu pai é de 17, com 10 meses ele ficou órfão, o pai dele morre da gripe espanhola. Aí a minha avó esperou os filhos crescerem para vir para o Brasil, porque o marido já tinha vindo fazer o pé de meia, porque aqui era a terra promissora, voltou para casar, casou, teve os 2 filhos e morreu. Meu pai tinha 10 meses. Aí vieram para o Brasil e meu pai não foi mascatear, ele foi para a escola, ele foi do colégio interno sírio-brasileiro na Paulista, onde ele conheceu muito o pessoal da colônia árabe, conhece todo mundo, foi dentista de quase todo mundo, né, daquela época. Então ele é um bom exemplo para sua pesquisa, levando para o lado da odontologia. Obrigada. O nome do meu pai é Adib Kairala, o mesmo
nome do Rogério, meu irmão. Todos os meus irmãos têm o nome do meu pai no meio. Rogério Adib Cairala, Ronaldo Adib Cairala e Ricardo Adib Cairala. E eu sou Renata Elza, porque minha mãe era Elza e meu irmão mais velho quis que eu fosse Elza, porque ele já tinha os 3 o nome dele. Queria te parabenizar, Abraão. Sabia que você tinha fuçado nos arquivos. Em 1860, no Líbano, teve uma briga entre cristãos e drusos, e na cidade de Erden teve um líder militar que acabou confrontando com os otomanos na tentativa de ajudar os cristãos do Monte Líbano, os maronitas do Monte Líbano, que na época eram praticamente maronitas, e para fazer as pazes, ele chama o Yusuf Karam, conhecido como Yusuf Bek Karam, um herói de Erden, até hoje está presente lá. Na época, para fazerem as pazes que ele tinha aprontado com os otomanos, eles fizeram com que ele fosse para o exílio. Ele acabou indo para o exílio para o Vaticano, que na época era Roma, né? E foi com eles uns 30 caras. Chegou em Roma, lógico, eles deram para ele lugar, mas não tinham o que fazer com os outros, né? Os outros que estavam com ele. Aí desses outros, teve um da família Mansur que pegou o navio para Marsella e veio parar aqui no Paraná. E o bisneto dele, praticamente, tinha ainda a foto do primeiro laissez-passer que ele conseguiu da Itália para vir para o Brasil como refugiado. Isso eu estou falando em 1864. E ele tinha prova porque ele tinha foto do Yusuf Bek Karam. Ele tem um filho jornalista que mora no Paraná e ele é um dos primeiros libaneses documentados que não tinha como voltar para o Líbano porque os turcos não deixavam, os otomanos mais certos, e ele é um dos primeiros nortistas que vieram morar no Paraná com documentação até hoje comprovada, 1864. Agora, o Dom Pedro já tinha uns amigos, uns Camp Davids brasileiros, que era tudo de libaneses. Foi uma das razões de incentivar ele, quando ele foi para o Egito, de ele parar em Beirute. Em Beirute, que ele se entusiasmou, acabou indo até Baalbek, e depois ele voltou e, entre aspas, abriu as portas para os brasileiros. Mas, na verdade, não houve nenhuma ajuda, como foi colocado. Os libaneses e os sírios que vieram na época para cá, vieram realmente por conta própria. E uma coisa muito interessante, já em 1910, 1915, já tinha ligas culturais entre Brasil e Estados Unidos, no qual Khalil Gibran já fazia parte entre os intelectuais que estavam no Brasil e os intelectuais que estavam nos Estados Unidos. 1910, 1915. Em 1918, 20, São Paulo tinha 9 revistas em idioma árabe. Hoje nós não temos nenhuma. Informação importante. Essa é uma curiosidade, como é que eles se empregaram pelo interior? Porque a minha cidade, até hoje é difícil de chegar. Eu não sei como é que eles chegaram. O que eles contam, não sei se é verdade, que eles não vinham assim para um determinado lugar. Então eles vinham procurar a família Cury, a família Cotarte, o teu primo, o teu irmão. Então eles estavam em Pirajuí, em Itápolis, em Bauru. E eles chegavam no porto e eles falavam, estou procurando tal. Eles já vinham para aquelas cidades. Eu não sei. Agora aqui, como eles mascateavam e ganhavam muito dinheiro, eles escreviam carta, isso eu sei também. E eles falavam que o dinheiro aqui brotava em árvores. Então as pessoas achavam que aqui tinha árvore de dinheiro. Então elas vinham aqui atrás dessas árvores de dinheiro. Inclusive a Nádia. Eu acho que o objetivo de eu trazer o tema foi isso mesmo, né?
porque certamente muitos de vocês dominam muito melhor do que eu. Mas trazer essa discussão e aflorar uma série de informações que são importantes. Mas é bem por aí, eu já tinha ouvido essa história. Mas você vê que o consenso é que era tudo individual. Não era a migração, Foi o que eu mostrei. Mas era isso mesmo, quer dizer, começou a vir mais no começo do século XX, mas eram pessoas independentes, ou algumas famílias. Né? Querido Abrão, eu quero te agradecer muito pela sua explanação. Eu gostaria que o tema libanês fosse incluído em nossas próximas reuniões, quer dizer, a nossa história, a geografia, a história da nossa migração, nossa influência e nossos médicos. O Dr. Abrão, meu companheiro da Escola de Medicina na época da Clínica Médica do Sr. Oftalmo, eu lembro muito bem do seu pai que esteve no consultório e eu operei ele de catarata. Então, o Abrão é o grande clínico. Muito obrigado pela explicação.